Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí a grande polêmica dessa rodada que, curiosamente, não foi nem a goleada que o Vasco sofreu pro Santos, né? Foi sim a premiação que aconteceu logo depois, a Globo dando lá o troféu de melhor jogador da partida pro Sidão, numa situação ali grotesca e constrangedora, né? A audiência, os espectadores elegeram o Sidão claramente de forma irônica como o melhor jogador da partida, e aí a repórter da Globo teve que se prestar ao papelão de ir lá entregar o prêmio para ele, e foi, claro, uma situação muito constrangedora, né? Uma cena que todo mundo ficou com muita vergonha alheia de ver a repórter lá querendo justificar a entrega do troféu para o Sidão. Isso gerou uma reação muito grande na comunidade futebolística, né? Deu para ver vários jogadores se posicionando contra aquela atitude. O próprio Casagrande se posicionou contra, e a Globo, no final das contas, acabou voltando atrás lá e falando que vai mudar as regras do craque da galera para que isso não aconteça mais. Eu particularmente acho que essa situação toda mostra como no Brasil as coisas funcionam, né? As coisas que você olha uma situação, você vê, cara, isso aqui vai dar errado, isso aqui vai dar merda. E, no entanto, enquanto aquilo ali não acontece, ninguém faz nada para mudar. Essa ideia da Globo, por exemplo, a minha é completamente idiota. Desde o momento em que foi concebido, já poderia ter sido vetada, porque era óbvio que não ia funcionar. Será possível que a Globo não sabe como é que é o perfil do torcedor brasileiro? Que é debochado, é brincalhão? Será que eles acham que realmente a torcida ia ficar votando nos melhores jogadores, em quem eles achavam melhores jogadores? Será que não dava para prever que isso ia acontecer? Para mim é claro que ia. Quando surgiu esse lance de a torcida vai eleger o melhor jogador, na mesma hora eu pensei, cara, mais cedo ou mais tarde vão eleger um goleiro que frangou, um jogador que fez um gol contra, como o melhor da partida. Isso aí, era muito claro, né? E mesmo que não fosse, se não perceberam isso a tempo, teve vários indícios depois de que isso ia acontecer de forma mais explícita. Em várias partidas já nessa temporada, escolheram jogadores que, de uma maneira ou de outra, não foram bem na partida como craque da partida. Porque é um jogador folclórico, né? Aquele jogador que todo mundo já tem a fama de ser ruim, elegeram ele. Ali já era para ligar o sinal amarelo e a Globo falar, cara, não tá funcionando, vamos mexer nisso aí. Mas, repito, aqui no Brasil, por mais que as evidências mostrem que vai dar merda, ninguém faz nada enquanto não dá merda. E foi isso, né? Teve que esperar chegar numa situação grotesca, como essa do Sidão, que falhou claramente nos 2 primeiros gols do Vasco, foi um dos responsáveis pela derrota do Vasco. Não dá para botar a derrota toda na conta dele? Acho que não dá, mas foi bastante responsável, e aí de repente é eleito o craque da rodada e leva a gente àquela situação constrangedora. Então é lamentável esse tipo de pensamento brasileiro. Nesse caso, cara, as consequências são até pequenas, na minha opinião. Mas a gente vê isso aí em outras situações do dia a dia, em que as consequências acabam sendo até bem mais graves. Eu vi, por conta desse incidente, muita gente botando a culpa na torcida. Acho injusto, acho que a culpa é completamente da Globo. A Globo que inventou essa brincadeira boba aí. A Globo que levou essa brincadeira até as últimas consequências, porque podia ter vetado. Cadê o adulto na sala para virar e falar, galera, a brincadeira não saiu do jeito que a gente quer, vamos suspender isso aqui? Sabe? A gente tá falando de uma eleição que é uma brincadeira no final das contas. É uma coisa que não vale nada, não tem nenhuma implicação maior. Não é como se fosse uma eleição, sei lá, para presidente, um plebiscito, onde por pior que você ache que foi o resultado, por mais que você ache que o eleitor debochou no resultado, você não tem o que fazer, você tem que aceitar ali a decisão das urnas. Sabe, não é o caso, claramente não é um caso, é uma brincadeira, é algo que não traz nenhuma consequência mais grave. Era muito tranquilo para a direção da Globo simplesmente falar, galera, claramente a torcida aí estava debochando do Sidão, vamos suspender a entrega do troféu, não entrega o troféu para o Sidão, para que isso? Deixa que permaneça apenas na eleição que apareceu na tela. Jogar essa responsa para o torcedor, eu acho exagero. O torcedor não tem que chegar na hora e pensar, ah não, eu não vou votar no Sidão, porque se o Sidão for eleito,
vai criar uma situação constrangedora, sabe? Acho que é exagero cobrar isso de uma multidão, de uma massa. Não é um torcedor único, né? São vários votando ao mesmo tempo. Para começar, não é nem o torcedor do Vasco que votou isoladamente. Com certeza teve muito torcedor rival votando. Amigos meus flamenguistas falaram que receberam em vários grupos diferentes de WhatsApp, campanha da galera falando: vamos votar no Sidão, pro Sidão ser eleito o melhor da partida. O jogo foi transmitido para quase todo o Brasil, foi transmitido para São Paulo também, e o Sidão teve uma passagem muito conturbada pelo São Paulo, então com certeza os são paulinos votaram em massa no Sidão também. No próprio estádio lá, a torcida do Santos gritou o nome do Sidão. Então assim, isso foi uma manifestação de várias torcidas para começo de conversa, e mesmo que fosse só da torcida do Vasco, também faz parte, né? Faz parte do espetáculo aí. Eu acho que é justo o protesto, acho que foi bacana levantarem a questão aí para a Globo fazer aí justamente essa autocrítica e mudar as regras, que nem acabou acontecendo. Isso foi super positivo. A situação ali foi constrangedora, foi vexatória e foi completamente desnecessária, mas também não vamos exagerar no tom, né? Esse tipo de constrangimento que a gente viu ali, a gente já viu várias vezes na televisão brasileira, só que de maneira proposital, não foi ali involuntário, como foi no caso do Sidão. Mas pega lá o CQC, por exemplo, entrevistando os políticos, o Pânico com aquela coisa das sandálias da humildade. Você gosta ou não desse tipo de brincadeira? Tá aí, acontecendo o tempo todo, sem uma reação maior da sociedade. Então, não vamos também superdimensionar essa situação. Eu vi gente num tom de como se o Sidão tivesse sido completamente humilhado, tivesse tido a sua honra humilhada em frente às câmeras, e não foi pra tanto, né, gente? Não foi pra tanto. Ele é uma pessoa que decidiu entrar numa profissão que tem esse lado público muito intrínseco. Não existe futebol sem público, não existe o espetáculo, o mercado do futebol sem plateia, e essa relação dos jogadores, do espetáculo em campo com o público é assim. Se vai bem, recebe aplauso. Se vai mal, recebe crítica, e as críticas vêm em forma de vaia, vêm em forma de protesto, às vezes vêm em forma aí, até acho bem humorada, de votação aí para escolher quem é o melhor do jogo. Não houve nenhuma espécie de ofensa com o Sidão, não houve nenhum tipo de preconceito, racismo, homofobia, ataque a algum problema particular dele. Não teve nada disso. Simplesmente ele foi muito mal na partida e a torcida ali, de maneira irreverente, apontou isso, mostrou isso, elegendo ele o melhor da partida, sabe? Se ele não é capaz de lidar com esse tipo de crítica, talvez seja o caso dele considerar se ele não tá na profissão errada. Faz parte do pacote aí. O cara quer ganhar vida jogando futebol, jogando os melhores estádios, ganhando salário muito acima da média do brasileiro. Em troca, tem esse pacote também, né? De ouvir ali a crítica dos torcedores, de ter o seu trabalho aberto ao escrutínio do público em geral. Faz parte do pacote, amigo. Assim, toda a minha solidariedade ao Sidão, nesse caso aí do repórter, minha solidariedade também à repórter da Globo, foi outra vítima dessa bagunça aí, porque teve que se ver constrangida a entregar o troféu lá, e ao contrário do CQC, do Pânico, que nem eu falei, onde os repórteres vão para debochar mesmo, ela foi tentar minimizar o constrangimento, transformar aquilo numa coisa normal, e obviamente o tiro saiu pela culatra. Então, meus sentimentos também para ela. Agora, outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte: a gente não pode transformar essa questão humana numa questão esportiva. Porque eu me solidarizo, repito, ao Sidão, ao constrangimento que ele passou depois do jogo, não precisava, totalmente desnecessário. Aí já vieram histórias da vida dele, que ele tem uma personalidade um pouco depressiva, já tentou suicídio, perdeu pais, perdeu a mãe, uma história triste, e eu me comovo por ela, e acho que a gente tem que dar todo o suporte para o ser humano Sidão, mas a gente não pode confundir o ser humano Sidão com o atleta Sidão. O atleta Sidão merece todas as críticas, foi muito mal no jogo. Não é para ser humilhado depois da partida, mas é para ser contestado e criticado pelo futebol que ele apresentou, sim. Então, essa história aí de vamos apoiar o Sidão, não, ele tem que ser titular no próximo jogo e vamos apoiar o Sidão, eu sou completamente contra. Eu sou completamente contra. Dentro de campo, a gente tem que ver o resultado, a gente tem que ver o que é melhor para os times. E nesse caso, o melhor é barrar o Sidão. O Vasco tem vários problemas complicados de serem resolvidos. Tudo que a gente não precisa é, além desses problemas, adicionar mais um por cima, que é bem fácil de ser resolvido, que é a questão do gol.
O Sidão tem que ser barrado. Eu acho que se o Luxemburgo for inteligente, eu acredito que ele seja, ele vai aproveitar esse incidente até para afastar o Sidão, falar que ele foi muito exposto por conta dessa confusão e até no intuito de preservar ele vai voltar para a reserva e escala o Alexander. Vamos de Alexander aí nos próximos 4 jogos e depois da Copa América, se tudo der certo, o Fernando Miguel volta para recuperar sua posição. Acho que o caminho tem que ser esse. Então, resumindo aqui, bola fora da Globo, bola foraça. Para mim, a grande culpada de todo esse constrangimento foi a Globo. Eximo a culpa da torcida nessa história. Não fico aqui passando mão na cabeça da torcida o tempo todo. No caso lá do Pikachu, por exemplo, eu fui contra o cara que resolveu agredir ele, jogar pipoca. Eu acho que isso exagera, isso extrapola o papel do torcedor. Agora, a crítica ao rendimento do atleta em campo, né? Você criticar xingando, protestando, vaiando, ou até de maneira irônica, elegendo o cara como craque da partida, eu acho que faz parte do direito do torcedor, né? Faz parte ali do que se espera de uma torcida. Repito novamente, o erro aí foi da Globo de fazer o constrangimento de entregar o troféu lá pro Sidão. E no mais, não foi algo tão grave assim também. Entregou, foi constrangedor, mas, pô, não tá ofendendo a honra, não tá humilhando o cara além da conta, foi só uma situação constrangedora ali. E repito, espero que não sirva de motivo para manterem o Sidão em campo, porque levando em consideração unicamente o plano esportivo ali, da participação dele em campo, ele foi terrível e precisa por isso ser sacado o quanto antes desse time. Beleza, galera? Então digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso do Sidão, né? A gente está fazendo aqui mais um plantão sobre Vasco, entrando no mais rápido que dá com as polêmicas do momento. Digam o que vocês acham desse tipo de formato também. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal. Se tudo der certo, logo mais tem outro vídeo por aqui e a gente vai se falando.